Olá, meu nome é Bruno, sou professor do Departamento de Fisiologia e Biofísica e hoje vou falar para vocês sobre o sistema nervoso autônomo. Lembrando que todos os direitos de imagem estão reservados à Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, e estão proibidos qualquer outra forma de utilização desse vídeo, desse material, além do ensino remoto da disciplina. Antes da gente falar do sistema nervoso autônomo, a gente tem que falar um pouquinho sobre o contexto de uma ideia, de uma dicotomia inventada chamada emoção e razão. Ou seja, duas coisas diferentes que teriam uma competição entre si. E aí, baseado nesse pesquisador fisiologista, Marie-François Bichat, ele acaba colocando a ideia, um paradigma que ele colocou uma hipótese, né? Seria um paradigma que ele achava que era, que seria o cérebro seria o centro dos pensamentos e os gânglios abdominais, aquele conjunto de neurônios pequenos que ficam no tronco, seriam o centro das emoções. Então a ideia é que o sistema nervoso periférico, entendendo que existiam esses gânglios ao longo do corpo, né, com todas as pesquisas de vários anatomistas, né, inclusive durante o Renascimento Cultural, nós temos a identificação de um sistema nervoso somático, tá? Que ele está envolvido no controle voluntário dos movimentos e das sensações. Tá? Então, é a parte somatosensorial e a parte de controle muscular. E o sistema nervoso autônomo, que é visceral. E ele prepara o corpo para o estresse. E ele pode ser dividido, o sistema nervoso autônomo, ele é dividido em simpático e parasimpático. Então, nós temos um sistema nervoso somático, que ou percepção de tato, né, somatosensorial do corpo, ou para contração muscular, ou o sistema nervoso autônomo, que ele é autônomo do sistema nervoso daqui a gente acha que é vontade. Tá? Bom, o sistema nervoso somático, ele é monossináptico, isso é uma característica importante de entender. Ele é monossináptico. Então nós temos aqui um neurônio sensorial, tá? Do somático. O neurônio sensorial, ele tem desde o órgão de sensação, que seria um fuso muscular, algum tendinoso de Golgi, corpúsculo de Pacini, que seria o dendrito, né? Uma parte do dendrito desse neurônio. Ele tem um neurônio, um corpo, que vai até um neurônio na medula. Outro neurônio do sistema somático, também monossináptico, né? Ele é dos músculos esqueléticos, ou seja, o neurônio motor alfa, o corpo do neurônio fica dentro da medula, e aí tem uma projeção axonal que vai até os músculos onde tem a sua sinapse especializada, que seria a junção neuromuscular. Então ele é todo mielinizado, ou seja, a transmissão do impulso é muito rápida. No caso do sistema nervoso autônomo, ele é bissináptico, ou seja, nós temos dois corpos de neurônios, nós temos duas sinapses, comunicação entre neurônios, aqui e aqui. Okay? Ele tem então um neurônio pré-ganglionar e um neurônio pós-ganglionar. O pré-ganglionar ele é pouco mielinizado e o pós-ganglionar não é mielinizado, diferenciando em relação aos neurônios do sistema nervoso somático. Antes de a gente falar das funções, né, dos sistemas, a gente vai falar um pouquinho da parte neuroanatômica, nessa parte morfológica, e um pouquinho da parte celular, né, histológica, e um pouquinho da parte farmacológica. Vamos lá. Então, nós temos aqui um neurônio do sistema nervoso somático, que é o neurônio motor alfa, que fica com o seu corpo dentro do sistema nervoso central. A sua projeção axonal vai até o órgão-alvo, direto para o órgão-alvo, onde esse axônio é altamente mielinizado, ou seja, o sinal é muito rápido, o potencial de ação caminha muito rápido nessa membrana, liberando assim acetilcolina. Okay? Levando então a despolarização de membrana, aumento da frequência de potencial de ação, obviamente, levando à contração muscular. No sistema nervoso autônomo, nós temos o simpático e parasimpático. Ambos, o que a gente chama de neurônios pré-ganglionares, ou seja, gânglio aceticar, esse corpo neuronal aqui, ele forma o gânglio. Então, antes do gânglio, nós temos os neurônios pré-ganglionares, que são aqueles neurônios que vão enviar informação para os neurônios nos gânglios. Então, os neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso simpático, ele é pouco mielinizado, seus axônios são pouco mielinizados, mas eles também liberam acetilcolina, o que é similar ao do sistema nervoso somático. No caso do parasimpático, também, o que é similar ao do simpático. Então, o parasimpático tem o neurônio, o corpo neuronal fica no sistema nervoso central, é pouco mielinizado essa fibra axonal, chegando a liberar acetilcolina também nos neurônios do gânglio. Tá? Então, aqui nós temos neurônios ganglionares. Mas uma característica que vocês devem identificar aqui agora, o axônio do sistema nervoso simpático, do
pré-ganglionar é mais curto que o axônio do sistema nervoso parasimpático. Essa é a primeira característica que diferencia esses dois. Mas todos eles, olhem só, esse e esses neurônios que ficam no sistema nervoso central, todos eles liberam acetilcolina. Todos, ok? O que diferencia agora o sistema nervoso autônomo do simpático e do parasimpático? Qual neurotransmissor vai ser liberado pelo neurônio pós-ganglionar, sinapse pós-ganglionar, que é desse neurônio que forma o gânglio. Okay? Então, no sistema nervoso simpático, esse neurônio, quando é ativado pelo neurônio pré-ganglionar, esse neurônio de cá vai liberar noradrenalina. É um neurônio que não é mielinizado e ele libera noradrenalina ou norepinefrina, dependendo do livro, tá? Então, noradrenalina que esse sim vai ativar ou diminuir a atividade do órgão-alvo, ok? No caso do parasimpático, esse neurônio de cá não vai liberar noradrenalina, ele vai liberar acetilcolina. Então, ele libera acetilcolina aqui e acetilcolina aqui. Ele acaba sendo redundante, tá? E esse neurônio de cá, desses gânglios, eles não são mielinizados e eles acabam levando a ativação de receptores muscarínicos. São outro tipo de receptores, não são igual os receptores nicotínicos, não são iguais, né, aos receptores nicotínicos que leva à contração muscular. Então, lembrando aqui, resumindo esse slide, todos os corpos desses primeiros neurônios ficam no sistema nervoso central. No somático, ele tem uma sinapse, é monossináptico, vai direto para o órgão-alvo. No caso do simpático, esse neurônio pós-ganglionar, ele vai liberar noradrenalina. E no caso do parasimpático, esse neurônio pós-ganglionar vai liberar também acetilcolina. Então, ele acaba sendo redundante aqui. Então, reforçando o que a gente falou antes, no caso do somático, o motoneurônio ele é monossináptico, ele tem projeção direta para o órgão-alvo. No sistema nervoso autônomo são bissinápticos, ele tem sinapse com esse neurônio e depois com o órgão-alvo. Aqui o parasimpático também com esses neurônios depois com o órgão-alvo. E lembrando que aqui sempre acetilcolina é liberado, acetilcolina é liberado, acetilcolina é liberado. E o pós-ganglionar, no caso do simpático, libera noradrenalina e no parasimpático libera acetilcolina. Vocês viram aí a buzina. Bom, e o que o cientista Langley acabou achando de interessante nesse tal desse sistema nervoso autônomo? Uma coisa que ele identificou no século XIX é que os gânglios sensoriais, os gânglios autonômicos, eles não tinham neurônios sensoriais. E aquilo foi interessante porque todos os gânglios geralmente eles tinham neurônios sensoriais que era do somato sensorial, como a gente mostrou lá do somático. Mas o sistema nervoso autônomo não tem neurônios sensoriais e ele atua independente do sistema nervoso central, ou seja, da sua vontade do que você quer fazer. E o que é interessante que esse sistema está envolvido muito com uma resposta rápida, que a gente chama de luta ou fuga. Então, o Otto Cannon, que foi um outro cara brilhante, que descreveu muito o conhecimento, a sabedoria do corpo, ele descreve esse comportamento de susto que a gente tem, de luta ou fuga. Se você tem essa informação, você vai lutar ou você vai fugir? E essa é a sabedoria, o corpo ele é preparado, a sabedoria do corpo, entre aspas, ele é preparado para essa função, para esse fenômeno que ele tem, que é contra um estímulo aversivo. Como vocês sabem, a gente tem um mecanismo para a manutenção da vida chamada homeostase. Nossa vida, o tempo todo, o nosso organismo luta para não entrar em equilíbrio com a natureza. Porque se a gente entrar em equilíbrio com a natureza, a gente vai perder água do corpo, a gente vai perder carbono do corpo. O corpo ele tem que manter uma concentração maior de alguns elementos químicos para que a gente mantenha a vida. Então, viver, como nós sabemos, é uma entropia negativa. A gente fica lutando para não entrar em equilíbrio com a natureza. Então, o que acontece? O organismo ele tem todo um processo de reorganização, de auto-organização, para se manter de acordo com os desafios específicos da natureza, que levam a essas respostas específicas. Então, imagine aqui num gráfico de calor, quanto mais frio fica, tem mais tremor, vasoconstrição periférica, para manter essa temperatura do corpo, já que ele está perdendo para o ambiente. Se está muito calor lá fora, a gente tem suor, vasodilatação periférica, para eliminar o máximo de calor, para que a gente mantenha a temperatura do organismo também. Tá? O sistema nervoso autônomo está envolvido com esse processo todo, mas quando que a gente vê mais esse efeito do sistema nervoso autônomo? Quando tem efeito do estresse. O organismo, nosso corpo, ele não quer saber
exatamente o que fazer, se está calor ou se está frio, quando chega num momento em que aquilo fica perigoso, porque a gente chama de vida. Então, a resposta ao estresse é quando chega, principalmente em momentos que a sua sobrevivência ela é ameaçada. Então, quando a gente olha, uma das coisas interessantes na resposta ao estresse é mobilização de energia para os músculos. Então, a gente tem liberação de glicose, aumento de frequência cardíaca, aumento da frequência sanguínea, aumento da frequência respiratória. Tudo isso é para você responder ao estresse, responder àquela situação em que você não vai conseguir se equilibrar ou a sua sobrevivência está correndo perigo. Nesse caso, o sistema nervoso autônomo que é ativado é o simpático. E eu vou explicar depois melhor para vocês. E aí o que acontece? Tem uma pausa nos projetos de longo prazo. Inibição da digestão, inibição do sistema imunológico, inibição do crescimento, da reprodução, também envolvido na resposta ao estresse. Então, a resposta ao estresse é muito importante. Por quê? Você tem que ter analgesia induzida, porque você não precisa ficar preocupado se você vai doer, você tem que fugir. Melhora da evocação da memória, você tem que preparar para a situação de estresse, para você pensar qual foi o melhor caminho antes que aconteceu. Melhora do sistema sensorial, para você perceber o ambiente, saber para onde fugir. Então, você tem todo um processo de sobrevivência quando você tem uma resposta ao estresse. Então, a resposta ao estresse, como Sapolsky, que é um dos grandes especialistas na questão de estresse, ele fala, temos coisas melhores para fazer do que digerir o café da manhã quando estamos tentando não virar ao almoço de alguém. Então, a resposta ao estresse é você se preparar para você fugir ou lutar. Então, quando a gente pensa em estresse, uma solução, um resumo disso é um estado de ameaça à homeostase. Então, quando a gente tem essa manutenção da homeostase do corpo, mantendo o nosso organismo desequilibrado com o meio externo, nós temos todo esse processo e quando ele é ameaçado, ou seja, a chance desse processo de homeostase ele falhar, a gente tem um processo de uma resposta ao estresse. Então, a manutenção de homeostase na presença de fatores aversivos. Tá? Tem uma resposta extremamente complexa, envolvendo o sistema endócrino, nervoso, imunológico e outros mais. Tá? É uma resposta que você tem que sobreviver a todo aquele estresse. Então, aumento do estado atencional, melhora da cognição, euforia, aumento da analgesia, aumento do tônus cardiovascular, da taxa de respiração, do metabolismo. Então, nós estamos preparados para isso. Aumenta a chance de sobrevivência, obviamente, com toda essa resposta, e reduz o comportamento de alimentação e de gestão de crescimento, reprodução, imunológico, porque naquele momento você só tem que sobreviver. Mas como isso acontece? Entendendo todo esse processo, todo esse mecanismo, e eu quero que vocês pensem sempre nisso tudo que eu falei antes, com agora todo o mecanismo que eu vou explicar para vocês, como isso acontece? Sistema nervoso autônomo. Quem descobriu mais ou menos como isso funciona, os mecanismos bioquímicos e fisiológicos por isso, um deles foi Otto Loewi, que por acidente ele acabou descobrindo que uma substância, o que ele chamou de substância vagal, que era do nervo vago, essa substância vagal, vagostoff, ele mudava a frequência da atividade cardíaca. Ou seja, se ele estimulasse o nervo vago com o eletrodo, ele fazia o estímulo, reduzia a frequência cardíaca do coração. Então o coração está batendo, para. Entendeu? Fazendo o estímulo. Aí o que ele coloca? O que ele faz? Beleza, interessante. Então o estímulo, o nervo vago, ele leva a redução da atividade, da frequência da atividade cardíaca, da frequência do batimento cardíaco. Só que depois ele percebeu que se ele pegasse o meio em que esse coração aqui ele estava para fazer a contração, para manter esse meio, se ele transferisse para um outro coração, esse coração também parava de bater. Ele reduzia sua frequência cardíaca, sem necessariamente ter estímulo do nervo vago. Então, com isso, ele começou a identificar que existia, com a ativação do nervo vago, existia a liberação de alguma substância que ele não sabia ainda, que ele chamou de vagostoff, substância vagal, que reduzia a frequência cardíaca. É uma comunicação do cérebro com o coração, com um órgão das nossas vísceras. E aí ele começou a entender, várias pessoas começaram a entender que existia um modulador. Na verdade, o sistema nervoso autônomo, ele não faz aumentar, ele não faz
ativar alguma coisa que estava inativa. O que ele faz é um efeito modulador. O intestino se movimenta sozinho, ele aumenta ou diminui a frequência da ativação do intestino, o movimento do intestino. O coração bate sozinho, ele aumenta ou diminui a frequência cardíaca, mas ele não faz com que tenha a frequência cardíaca. Ela já é inerente ao órgão, ao coração. Então ele modula frequência cardíaca, respiração, salivação, contração da musculatura lisa, sudorese e, em alguns casos, manutenção da atividade tônica. Ou seja, ele até mantém com que tenha um movimento de leve, mas o movimento ele já é feito direto, inerentemente ao órgão específico. E começar a anatomia do sistema nervoso autônomo. Relembrando o que eu falei anteriormente para vocês, nós temos o corpo neuronal, que fica no sistema nervoso central, no neurônio pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar, que vai enviar a projeção direto para o órgão, e forma o que a gente chama de gânglio. Então, pré-ganglionar, no caso do simpático, a projeção axonal é mais curta que do parasimpático, é o que a gente consegue diferenciar anatomicamente um do outro, e os neurônios pós-ganglionares, ou seja, aqueles neurônios que ficam no gânglio, que formam um gânglio, que enviam projeções axonais para os órgãos-alvo, no caso do simpático, eles têm uma projeção mais longa que no parasimpático. Quando a gente olha com um mapa do corpo humano, a gente vê que no sistema simpático, os neurônios, os corpos neuronais dos neurônios pré-ganglionares, quase que eu falei pré-sináptico, é o vício, dos pré-ganglionares ficam aqui na medula, enviam projeção, então aqui, ó, a projeção axonal do neurônio pré-ganglionar manda a projeção para gânglios, que são os neurônios pós-ganglionares, que ficam próximos, então é uma projeção curta, e aí a partir desses gânglios, que são, maior parte são do lado da medula, são medulares, eles enviam projeções mais longas até os órgãos-alvos, aqui no caso do coração, ok? No caso do parasimpático, sai pelo nervo vago envia uma projeção longa, ou seja, do pré-ganglionar é uma projeção longa, até chegar no gânglio que fica logo ao lado do órgão-alvo. E aí esse gânglio aqui, que vai receber a acetilcolina que vem do pré-ganglionar, esse gânglio de cá, essa bolinha, é que vai fazer com que tenha a liberação de acetilcolina. Então nós temos aqui, pegando o exemplo do coração, nós temos o coração com inervação simpática e inervação parasimpática. E o que é interessante no sistema nervoso autônomo, uma coisa interessante anatomicamente falando, morfologicamente falando, é que os axônios se ramificam e formam varicosidades. Então, quando o neurônio pós-ganglionar envia projeção axonal, quando ele entra em contato com o órgão-alvo, ele forma essas varicosidades, formando essas sinapses ao longo de uma projeção axonal, formando várias varicosidades. Então, vocês podem observar aqui, por exemplo, várias sinapses fazendo uma conexão entre o neurônio pós-ganglionar com essas células do órgão-alvo. E os neurotransmissores eles acabam se difundindo para encontrar os receptores. É uma das características, um dos fatores, além da falta de mielinização ou com baixa mielinização, que fazem com que as respostas do sistema nervoso autônomo sejam mais lentas que do sistema nervoso somático. Então, como eu falei para vocês, existem essas divisões, né, na parte morfológica, que a gente vê essas diferenças de projeções axonais, se é longa ou se é mais curta, do pré ou do pós-ganglionar, e tem divisões funcionais. O simpático, ele prepara, a ativação do sistema nervoso simpático prepara o nosso corpo para fuga ou luta. O parasimpático, ele prepara para o repouso e para a digestão. Em inglês, fica fácil de falar, seria fight and flight, fight or flight, e no parasimpático seria rest and digest. Então, ele tem uma rima, a gente não tem isso no caso em português. E tem, além disso, o sistema nervoso autônomo, que a gente chama de sistema nervoso entérico, que ele tem mais autonomia, ele é mais autossuficiente e ele é muito interessante, como se fosse praticamente um mini cérebro no nosso intestino, com formação de memória, com tomada de decisão, várias coisas interessantes novas que a gente vem descobrindo do sistema nervoso entérico, no nosso sistema gastrointestinal. Bom, e o que é interessante? Por que é chamado sistema nervoso simpático? É porque Galeno, quando ele estava descrevendo essas coisas, ele entendeu que o sistema nervoso simpático ele permitia que o cérebro simpatizasse com as vísceras, ou que as vísceras simpatizassem com o cérebro. Então, seria uma simpatia entre as vísceras e o cérebro. Ele nasceu, esse termo simpático veio disso.
Então, relembrando, como eu falei antes, gânglios são próximos da medula e a inervação é ampla do sistema nervoso simpático e formam duas cadeias de gânglio, uma de cada lado da medula. Então, a gente vê a medula aqui, se são gânglios simpáticos, e daqui tem o corpo dos neurônios pós-ganglionares que vão enviar projeções para os órgãos-alvo. E o que ele tem de função? Mobiliza o corpo durante a atividade. Ele leva ao comportamento de fuga ou luta. Então, ele promove a ativação do sistema nervoso simpático, promove ajustes durante o exercício ou uma ameaça. Ele aumenta o fluxo sanguíneo para os músculos esqueléticos e coração, ou seja, ele vai aumentar a energia, a glicose, a oxigenação desses músculos para que tenha aumento da atividade desses músculos, dilatação dos bronquíolos, ou seja, aumenta a quantidade de oxigênio que vai entrar e facilita o transporte de oxigênio para o sangue, e liberação de glicose no fígado, ou seja, jogando mais glicose, mais energia na corrente sanguínea para que tenha mais contração muscular, maior contração muscular, seja ele cardíaco ou seja ele esquelético. Vamos detalhar um pouquinho mais como é que isso funciona. Olha, interessante, né? Então, de novo, né, temos um corpo neuronal aqui na medula, o pré-ganglionar, pós-ganglionar aqui nos gânglios, do lado da medula, e aí a projeção vai até o órgão-alvo. Vamos pegar um exemplo no caso de piloereção, ou seja, os pelos eles vão ficar eretos no caso da ativação do simpático. Você fuga ou luta, você olha, se você assusta seu cachorro ou seu gato, você vai ver que os pelos eles ficam eretos, ele fica todo eriçado. Como é que isso acontece? Nós temos aqui um pelo, tá? O bulbo do pelo. E aqui eu tenho um músculo, o músculo eretor. Tá? O que acontece? Olha que legal. Nós temos aqui na marcação em vermelho, são as marcações de tirosina hidroxilase. Tirosina hidroxilase é a enzima que forma a noradrenalina, forma a dopamina e noradrenalina. Então tem uma cascata que acaba formando os dois, mas nesse caso aqui a gente sabe que é noradrenalina. Então o que acontece? Tirosina hidroxilase está aqui em vermelhinho, a gente vê todo nesse corte de microscopia, e a gente tem actina de músculo liso em azul. Então, aqui em azul, o asma, esse aqui é o músculo liso, tá? Então, em volta desse músculo liso aqui, olha só quanto tem dessas inervações do sistema nervoso autônomo simpático. Ou seja, a marcação de tirosina hidroxilase em volta desse músculo azul, e aqui em vermelhinho, todo esse enovelamento, formando essas varicosidades, tá? Varicosidades, vocês entenderam? Para liberar noradrenalina nesses músculos para levar a contração muscular e a piloereção, como a gente pode ver aqui nesse videozinho. Vamos agora descrever mais detalhadamente um outro mecanismo. Reparem que o coração, nós temos aqui em verdinho a tubulina marcador de neurônio, e nós temos aqui o marcador de endotélio, PCAM. No caso de cá, a gente tem aqui a pancaderina em vermelho, que é o marcador de cardiomiócitos, nesse caso, e aqui em verdinho, tirosina hidroxilase, que são aqueles neurônios, são aquela enzima que sintetiza a noradrenalina. Reparem só que as células cardiomiócitos, elas estão todas envolvidas aqui, ó. Olha só, o tanto de pontinho verde que são varicosidades que fazem essa conexão entre o neurônio do sistema nervoso autônomo simpático com o músculo do coração, o cardiomiócito. Vamos mais a um exemplo. Olha só, agora no caso do pulmão, para dilatação dos bronquíolos. Então, nós temos aqui plexo neural peribronquial. A gente vê que essas setinhas, isso aqui são marcações de tirosina hidroxilase, aquela enzima que forma a noradrenalina. E nós temos aqui a marcação de um bronquíolo. Olha só, todo o epitélio do bronquíolo. Nós vemos, então, toda a marcação, a presença dessas sinapses noradrenérgicas em volta de um bronquíolo. A mesma coisa a gente vê aqui em ECAD, a gente vê aqui os neurônios, né, as células, os núcleos das células dos bronquíolos, das células respiratórias, do epitélio respiratório, e do tirosina hidroxilase, aqui a gente tem a marcação dessas sinapses que liberam noradrenalina. Por outro lado, nós temos o sistema nervoso parasimpático. E o parasimpático, ao contrário do simpático, ele não é para aumentar o seu organismo, preparar seu organismo para uma fuga ou luta. Ele é pelo contrário. Ele é para promover a atividade, manutenção e conservação da energia do corpo.
Então, quando a gente vai pensar no indivíduo, quando ele tem uma ativação do sistema parasimpático, né, o que a gente vê é aquele indivíduo relaxado, lendo, ou depois de uma refeição. Então, tem baixa pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória fica bem mais baixo, a atividade do trato gastrointestinal já aumenta, então ele não é que tudo fique mais lento. No caso do gastrointestinal, ele aumenta, porque vai levar à digestão. E as pupilas ficam mais contraídas. É aquela sensação que você tem depois de comer um churrasco ou uma feijoada, alguma coisa, um prato que exige muito digestão, e aí toda a ativação do parasimpático faz com que a gente fique mais relaxado. Falando da parte morfológica do parasimpático, né, a gente tem que lembrar que os gânglios são inseridos no órgão-alvo. Os gânglios não formam aqueles gânglios ao lado da medula. O que ele fica é mais próximo do órgão, então ele fica inserido no órgão-alvo. E a inervação ela acaba sendo um pouquinho mais restrita, porque não tem todas aquelas projeções. Então, os gânglios parasimpáticos, na parede do intestino, por exemplo, eles formam esses gângliozinhos. A gente vê o tecido aqui da parede do intestino, como a gente vê aqui o corte, né? Aqui tem o lúmen, nós temos aqui o tecido epitelial e muscular do intestino, e nós observamos aqui os gânglios, toda a formação do sistema nervoso parasimpático, ou seja, são neurônios formando gânglios dentro do tecido do tecido entérico, ou seja, o gânglio o gânglio, né, do sistema nervoso parasimpático, os neurônios pós-ganglionares, eles ficam dentro do órgão-alvo. Lembrando aqui, de novo, que como o sistema nervoso parasimpático, seus gânglios ficam dentro dos órgãos-alvos, reparem que nesse exemplo, o sistema gastrointestinal, nós temos aqui o endotélio do intestino, tá? Aqui temos o lúmen. Nessa parte de cá nós temos toda a mucosa, a formação da mucosa, e aqui são os músculos lisos do sistema gastrointestinal, tá? Do intestino. Então nós temos aqui dois quadradinhos que são exemplos de plexos, ou seja, onde tem um grupo de neurônios dentro do órgão-alvo. São grupos de neurônios parasimpáticos. Reparem só. Esse de cá, chama plexo de Meissner, que é um grupo de neurônios, um gânglio, que é submucosa, que fica na submucosa. Então tem uma mucosa de cá, ele fica submucosa. No caso do plexo de Auerbach, nós temos aqui um gânglio cheio de neurônios aqui também, neurônios parasimpáticos, que é o que a gente chama de plexo mientérico, que fica dentro do músculo. Então ele está no músculo liso do sistema gastrointestinal. E quando a gente vai olhar, né, qual tipo de neurotransmissor que é liberado, se a gente pega esses neurônios aqui, nesse caso são neurônios que ficam no esôfago, tá? no plexo mientérico no esôfago. Nós temos aqui os neurônios marcados em vermelhinho e em verde nós temos acetilcolina. Lembrando que o simpático libera noradrenalina, o parasimpático libera acetilcolina. Então nós temos em verdinho aqui o transportador de acetilcolina e a gente observa não só dentro dos neurônios, mas também em suas projeções para chegar no tecido muscular liso que forma o esôfago. Bom, e como é que funciona o sistema nervoso entérico, gente? Então a gente viu o sistema nervoso simpático, parasimpático e o sistema nervoso entérico. O sistema nervoso entérico é impressionante de curioso, de coisas novas que a gente vem descobrindo. Ele forma memória, os neurônios formam circuitos que formam memórias, ele forma plasticidade neuronal. Olha que interessante. Primeiro, ele controla a função do gastrointestinal, pâncreas e vesícula biliar. Tem neurônios sensoriais locais, ou seja, ele percebe a informação sensorial naquele local que ativa aquele circuito de neurônios entéricos. É como se fosse um cérebro entérico. Ele tem interneurônios, ele tem neurônios que eles inibem, que eles podem ser inibitórios, fazendo com que um grupo de neurônios, quando é ativado, ele inibe o outro grupo de neurônios dentro do próprio intestino. Tem neurônios motores, que levam à ativação da musculatura lisa do intestino, vasos sanguíneos locais, secreção da mucosa. Então, neurônios motores, além desses circuitos complexos, ainda tem neurônios motores, como se fosse neurônio motor alfa, se a gente for comparar com o cérebro, tá? Sensível à mudança na tensão da parede intestinal e ambiente químico, ou seja, ele tem uma percepção interna do próprio ambiente do sistema gastrointestinal e ele responde a essa alteração, tanto na extensão do músculo quanto do tipo de substância química que tem lá dentro, e ele responde sem precisar necessariamente chegar no cérebro. Ele já tem uma resposta, uma integração dessa informação e responde já diretamente. Ele tem de 80 a 100 milhões de neurônios, como eu falei, um mini cérebro ali dentro,
plexo mioentérico leva a motilidade, o plexo submucoso, como eu expliquei no slide anterior, leva a secreção e relativamente independente do sistema nervoso central. E olha que interessante, se a gente olhar aqui o corte, né, do intestino, nós observamos aqui, ó, nós temos aqui em amarelinho o plexo mientérico, né, o plexo nervoso mientérico, nós temos aqui em amarelinho, em cima dos músculos. Então, os gânglios eles ficam aqui em cima dos músculos, que levam então à contração muscular. Enquanto aqui embaixo dos músculos, já próximo aqui então do epitélio, nós temos o plexo nervoso submucosal. Então, submucoso. Então, o que acontece? Aqui ele ajuda na liberação, ativação dessas glândulas para a liberação de enzimas, de substâncias do sistema nervoso, ou do sistema gastrointestinal. Então, nós temos aqui tanto o plexo mientérico quanto o submucoso, tá? Para a gente entender. O restante aqui vocês vão aprender mais na aula de gastrointestinal. Bom, e o que é interessante em relação a essa interação? Porque entendendo isso tudo, a gente tem que entender que o simpático e o parasimpático, ele parece ter uma interação de que um ativa, o outro para, e o outro ativa, o outro para. Então ele tem esse equilíbrio dinâmico, esse balanço dinâmico entre o sistema autônomo parasimpático e o simpático, fazendo então esse ou rest and digest ou fight or flight. Então, digerir e descansar ou luta, fuga ou luta. O que é interessante, então, é que a maioria dos órgãos tem inervação dupla. Então, ele tem esse equilíbrio simpático-parasimpático. Existe um antagonismo dinâmico para o controle da atividade visceral. O que isso significa? Que não é que um ativa e o outro para, e o outro ativa e o outro para. Não. A gente tem um tônus de ativação, em que os dois são ativados de levinho e eles ficam equilibrando. Então, não é que o sistema nervoso autônomo ele vai ativar. Não, ele fica em ativação já em equilíbrio. O que acontece é que quando um ativa mais, ele ativa e o outro diminui. Ou quando o outro ativa mais, ele ativa e o outro diminui. Mas, no geral, eles estão numa atividade tônica, equilibrada. Tá? O simpático ele leva a aumento da frequência cardíaca e respiratória e inibe a digestão. Ou seja, ele ativa um, aumenta a frequência cardíaca e respiratória e inibe a digestão. O parasimpático, ele reduz a frequência cardíaca e respiratória e aumenta a atividade digestiva, de digestão, ok? E como essa interação simpática-parasimpática ela acontece? Né? Para ter uma função, né? Um fenômeno antagônico, tá? Eu vou sair do clássico, que é coração, intestino, o pulmão, eu vou ir direto para a pupila. Olha que interessante a pupila. Quando a gente olha, então, como eu falei, o simpático ele leva a aumento da pupila, né, da abertura da pupila, e o parasimpático ele leva a redução do aumento da pupila. Reparem só, a gente vê, então, a pupila, essa abertura, né, que vai levar a informação visual dos raios, da informação eletromagnética para a retina. Nós temos os músculos radiais externos e temos os músculos circulares internos, tá bom? Olha só. O parasimpático, ele inerva esses músculos circulares internos. Então, quando ele é ativado, ele leva à contração desses músculos, esses músculos contraem, diminui a abertura da pupila e tem um relaxamento desses músculos radiais externos. Okay? Por quê? Porque não tem ativação simpática. Porque o nervo simpático, ele ativa esses músculos. Então, quando o parasimpático ativa esses músculos circulares internos, ele contrai, diminui a pupila. Quando ativa o simpático, tem uma contração dos músculos radiais externos, e aí esses músculos radiais eles abrem a pupila, porque contraindo de cá, ele vai fazer uma tensão e vai abrir a pupila, e eu tenho então a abertura da pupila com relaxamento então dos músculos circulares internos. Falando do exemplo estereotipado, para falar que eu não falei, tá? Para vocês lembrarem, nós temos aqui bradicardia, uma redução da frequência cardíaca. Quando eu tenho estimulação parasimpática, então eu estimulei parasimpático, estimulei, ele diminui a frequência, parei de estimular, ele volta à atividade da contração muscular do cardiomiócito. E se eu estimulo o parasimpático, eu aumento a frequência, ou seja, se eu faço o estímulo aqui, ele aumenta a frequência. Na hora que eu diminuo, ele volta à frequência. Então, ele leva a taquicardia, enquanto a diminuição, ele leva a bradicardia. É engraçado que sempre quando a gente vai pensar, a gente pensa nesse equilíbrio, né, da ativação do simpático, parasimpático, sempre dessa forma. A gente tem alguns exemplos dentro do nosso organismo que essa interação ela é
É uma simbiose. Eles têm a mesma função, quer dizer, não tem a mesma função, mas eles trabalham juntos para uma mesma função. Um exemplo é a cópula. É o exemplo da reprodução. Quando a gente olha, os dois eles controlam a genitália externa. Quando ativa o parasimpático e começa no início da cópula, ativação do parasimpático, eu tenho vasodilatação, que aumenta a ereção do pênis do clitóris, ele aumenta o fluxo sanguíneo para as regiões, ou seja, a tumescência, o pênis fica rígido, o clitóris ele fica aumentado, e depois que tem todo esse processo, aí tem aquele tchaca-tchaca, muchaca lá e tal, o que acontece? No finalzinho, leva à ativação do sistema nervoso simpático, que leva à ejaculação do sêmen, e leva, nos casos dos machos, e contração vaginal nas fêmeas. Então ele tem parasimpático durante um processo, depois ele tem ativação simpática na hora do orgasmo, e depois, obviamente, tem aquele soninho, né? Então, ativação parasimpática novamente. Bom, então a gente já falou. Ativação simpática e parasimpática formando o equilíbrio, uma que os dois atuam juntos no mesmo fenômeno, que seria a reprodução, e agora a gente vai finalizar mostrando as funções que são exclusivas do sistema simpático. Termorregulação, resposta ao calor, não tem ativação do parasimpático, é só inervação simpática. Liberação de renina dos rins, também só ativação simpática, não tem parasimpático. E efeitos metabólicos, como aumento do metabolismo celular, aumento dos níveis de glicose no sangue, metabolismo de gordura, todos simpáticos, não tem função parasimpática em nenhum desses fenômenos, tá? Bom, para finalizar, último slide, a gente vai falar do propranolol. Propranolol é um medicamento excepcional para transtorno de ansiedade, transtorno do pânico, e ele é um beta-bloqueador, não bleta-bloqueador. Beta-bloqueador, então ele bloqueia o receptor beta-adrenérgico. Então, existem receptores alfa, alfa-1, alfa-2, receptores beta, que são adrenérgicos, e eles se ligam à adrenalina e noradrenalina. E quando ele bloqueia o receptor beta-1 no coração, ele reduz a frequência cardíaca, a contração e a pressão arterial. Ele também bloqueia o receptor beta-2 nos pulmões, que levam à vasoconstrição e à broncoconstrição. Ele bloqueia, diminui a vasoconstrição e a broncoconstrição. Então, o que acontece? Tem um relaxamento. Então, além do propranolol, ele inibir a atividade de uma região no cérebro que chama amígdala, que está envolvido com pânico, ansiedade, medo, essas coisas todas, ele também bloqueia algumas funções no organismo que leva à ativação, uma percepção de perigo também, que é a ativação do fuga ou luta. Bloqueando esses dois, ele diminui e deixa a gente bem mais relaxado. Gente, muito obrigado de novo pela atenção. Eu espero que vocês estejam conseguindo sobreviver esse ensino remoto. Se cuidem, fiquem em casa. Beijo para todo mundo.